Meu nome é Roberto Giuliani, eu sou médico formado na URGS, fiz a minha especialização em genética médica na USP de Ribeirão Preto, onde completei também meu mestrado e doutorado. Fiz um pós-doutorado em Londres e tive a oportunidade de ter experiências no exterior em vários países ao longo da minha carreira, e sempre focando na área de genética médica e particularmente nos erros inatos do metabolismo, que é o meu tema de interesse que tem me acompanhado ao longo da minha trajetória dentro da medicina. Eu diria que a minha carreira como médico é quase um acidente, como devem ser muitas carreiras médicas. Eu, quando jovem, era apaixonado por duas coisas, uma era a fotografia e outra a biologia, e pensava em fazer, ou quem sabe seguir a carreira de fotógrafo, ou entrar pelas ciências biológicas e estudar genética, que era algo que me apaixonava, né? Isso era a década de 60, final da década de 60, toda aquela questão do DNA estava explodindo e eu estava muito, digamos, atraído por esse campo. Mas aí a sábia palavra do meu pai disse: não, se tu gosta de biologia, então quem sabe vai fazer medicina. E eu então entrei para medicina com essa ideia, disse, bom, com medicina depois eu faço biologia através disso, mas com a fotografia correndo em paralelo. Isso foi ao longo dos 3 primeiros anos do curso médico, e até eu tomar uma decisão de me concentrar realmente na medicina, e a partir daí a fotografia virou um hobby que eu gosto muito e cultivo até hoje. E na minha carreira médica, assim, como estudante, eu continuei apaixonado pelo DNA, e quando tive as aulas de bioquímica, especialmente as aulas de bioquímica molecular, eu fiquei realmente encantado. E essas aulas foram dadas pelo professor Clóvis Van Macker, e assim que terminou a disciplina de bioquímica, eu fui procurá-lo e disse: eu quero trabalhar com isso. E ele me disse: olha, mas eu dei as aulas de biologia molecular, mas eu não trabalho com isso, eu trabalho com erros inatos do metabolismo. E eu disse: bom, serve, desde que eu possa fazer alguma coisa com isso. E então, já no 2º ano da faculdade de medicina, eu comecei, como bolsista de iniciação científica, a trabalhar com erros inatos do metabolismo. E o desafio que o professor Clóvis me fez naquele momento foi montar uma técnica para dosar mucopolissacarídeos na urina de pacientes com suspeita de uma doença rara chamada mucopolissacaridose. E as mucopolissacaridoses vêm me acompanhando aí por mais de 40 anos, porque hoje, como médico e professor, eu continuo nessa linha de estudar as mucopolissacaridoses, e tive a felicidade de acompanhar a evolução do diagnóstico e principalmente a evolução do tratamento dessas doenças, o que vem sendo muito gratificante. Bom, eu fiz o meu curso médico muito voltado assim, para pesquisa, fiz a formação médica básica, mas sempre trabalhando na bioquímica, como na parte de iniciação científica, focado nos erros inatos do metabolismo. E quando terminou o curso, eu até me candidatei a residência em medicina interna, fui aprovado, mas me atraí para fazer alguma coisa mais já diretamente ligado com essa área. E pensei assim, bom, o que pode me levar mais perto da genética, da bioquímica, e achei que seria talvez a neurologia infantil. Eu já tinha feito estágios de férias, vários estágios de férias no Hospital de Clínicas com o professor Kliman, e gostava da neurologia, e disse, bom, neurologia infantil seria o caminho. Fui a São Paulo me candidatar a uma vaga na USP lá, mas chegando lá me disseram: olha, nós temos 4 vagas e tem 4 candidatos da USP e eles têm prioridade. E me sugeriram que eu fosse tentar quem sabe uma residência em deficiência mental na APAE de São Paulo, que já era uma potência na época. O professor Benjamin Schmidt, que o homem que criou o teste do pezinho no Brasil, estava lá, mas eu achei que era muito limitado fazer uma residência em deficiência mental, e lá na APAE fui informado que estava abrindo uma residência em genética, a primeira do Brasil, genética médica, em Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
já estava em São Paulo, peguei um ônibus, fui a Ribeirão Preto e me encantei com a proposta. E assim fui para Ribeirão com família fazer a residência em genética médica, e tive a felicidade de ser da primeira turma de médicos residentes, né, formados nessa nova especialidade. E aí fiquei em Ribeirão, fiz mestrado, doutorado, tive 2 filhos lá, mas sempre com a ideia de voltar a Porto Alegre, muitos vínculos aqui com a bioquímica da URGS. E realmente quando eu retornei já fui imediatamente contratado como, na época, era professor colaborador, que seria hoje o professor substituto. E pouco tempo depois fui efetivado, isso aí foi início da década de 80, fui efetivado no departamento de bioquímica e fiquei lá 10 anos, e até surgiu uma vaga de professor titular do departamento de genética, me candidatei e fui para o departamento de genética, onde estou até hoje. Mas a minha trajetória assim foi muito marcada pela ideia de montar um serviço de genética médica dentro de um hospital, algo que era muito raro no Brasil, um modelo que eu tinha visto em Ribeirão Preto, que praticamente não existia no Brasil. Então, em 1982, nós conseguimos, né, que o Hospital de Clínicas criasse uma unidade de genética médica dentro do serviço de patologia clínica. O professor Sérgio Goldani foi muito receptivo a essa ideia, ele era o chefe do serviço de patologia clínica, assim como a direção do Hospital de Clínicas, o professor Brentano, o professor Rota, que era o vice-presidente médico, e foi assim muito importante o apoio do professor Jorge Gross, que tinha essa visão assim que a genética era algo que iria ser muito importante no futuro. Naquela época ainda não era, naquela época o papel da genética era mínimo dentro da medicina. E então criamos em 82 a unidade de genética médica e fomos acrescentando laboratórios, serviços, pessoas e crescendo, né, junto com o crescimento da genética dentro da medicina. Em 1996 fomos levados a nos tornarmos um serviço de genética médica ligado diretamente à administração do hospital, e ao longo da nossa trajetória fomos nos constituindo na principal referência na área de genética médica no país. Isso, então, acho que foi algo muito gratificante para a minha carreira, assim, ter tido essa possibilidade de ingressar numa especialidade jovem e que, assim, ganhou uma dimensão que até a gente podia pensar, mas que não imaginava que fosse tão ampla, né? Chegando hoje no século XXI, já na segunda década, sendo uma das principais ferramentas dentro da medicina, não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento de doenças. Então eu me considero assim uma pessoa bem feliz aí de ter tido essa oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da genética, de participar ativamente disso, de formar dezenas de pessoas ao longo da minha vida e de continuar produzindo, né, tanto em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento de tratamentos, e também a coisa que, assim, que é um motivo principal e que é a grande gratificação, que é poder melhorar a vida das pessoas, né? Então a genética lida basicamente com doenças raras, com situações muito particulares, e para cada situação ela tem alguma coisa a oferecer, ou em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, a maioria das vezes em termos de conforto, né, de orientação, de aconselhamento, mas sempre tem algo a oferecer, e o que torna a nossa vida profissional assim bastante gratificante. O ingresso na academia, para mim, assim, coroa, né, essa carreira de dedicação que eu tive aí para a medicina, para a genética, e principalmente para os pacientes. Foi um convite do professor Luiz Fernando Jobim para que eu me candidatasse, e tive o apoio aí dos colegas, e fico assim realmente muito gratificado que a academia tenha um geneticista dentro dos seus quadros. É algo que me satisfaz muito poder acompanhar as atividades da academia. Sempre que eu posso, eu venho aí aos seminários, são realmente instigantes, né, as nossas reuniões de sábado pela manhã, e muitas outras atividades aí que eu sempre tento acompanhar, apesar que eu tenho ainda um ritmo de viagens muito intenso. A genética é uma área que tem muita inovação e nos obriga a participar de
de muitos eventos ao longo do ano e contribuir, discutir novidades, e então tenho uma agenda de viagens bastante intensa, mas sempre que eu posso participar das reuniões da academia, eu tenho um imenso prazer em fazer e conviver com esse grupo tão diferenciado aí de colegas que são as representativos aí do que nós temos de melhor na nossa comunidade médica aqui do Rio Grande do Sul.